Deus. Nós não podemos desanimar, não podemos entregar os pontos. Jesus falou, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E Jesus e Deus nos ajuda a sermos fiéis, porque uma das virtudes do fruto do Espírito é a fidelidade. Então Deus mesmo nos ajuda a sermos fiéis a Ele. Então eu quero pedir que você não desanime, continue firme, e se precisar de alguma coisa, precisar de um conselho, de uma palavra amiga, de uma oração, pode entrar em contato. Eu posso ir lá na porta da sua casa, não vou entrar, como eu digo, por enquanto não estou entrando nas casas, mas eu vou lá com proteção, posso orar, ou posso te aconselhar por telefone, por mensagem. A gente está aí à disposição para caminhar com os irmãos, tá bom? Então não desanime, não percam a fé. E todo domingo de manhã, irmãos, terminando aqui a EBD online, eu vou lá para a igreja. Eu fico lá, né? Durante um período, uma hora e meia, eu fico lá até umas 11, 11h30 por aí, justamente para isso, os irmãos se quiserem receber uma oração, conversarem um pouco, reverem a igreja, né? Compartilhar bênçãos, compartilhar suas lutas. O que a gente não pode é desanimar da fé, não podemos desanimar. Tá bom, irmãos? Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. E daqui a pouquinho também, como eu falei que eu estarei lá, hoje teremos a nossa Santa Ceia online para os membros da igreja. Então, você dá tempo ainda, se você não providenciou, corra atrás lá o pão, né? Do suco de uva, pode ser qualquer tipo de suco, o importante é ter o suco de uva lá presente. E aí, você prepara uma mesa bacana, mesmo que você estiver sozinho. Prepara lá o cálice, né? Pode ser um copinho, um copo, não importa, né? Pode colocar numa taça bonita ou não, pode ser um copo de requeijão, não importa. O importante é o momento. Você preparar isso com muito temor a Deus, com muita alegria de participarmos da mesa do Senhor. É o ideal? Não. O ideal é estarmos juntos. Mas o dia que a prefeitura aqui liberar, fizer um decreto liberando para mais pessoas, né? Aí a gente pode se organizar e voltarmos aí a cultuar de maneira escalonada dentro do decreto da prefeitura. Enquanto não liberou ainda, a gente vai dessa forma. Então hoje à noite temos a nossa Santa Ceia online. Às 18 horas a transmissão do culto. Tá bom? E aí, irmãos, depois eu estarei lá na igreja daqui a pouquinho, para os irmãos que quiserem levar seus donativos, alimentos não perecíveis, que a gente continua com a nossa campanha normal de toda a Santa Ceia levarmos. Então você pode passar na igreja, deixar lá o seu mantimento, você pode ir lá também levar seus dízimos e ofertas. É um tempo para isso, de a gente continuar sendo firmes em Deus. Tá bom, irmãos? Então, bom dia para todo mundo. Nós vamos aí estudar agora a lição de hoje. A lição de hoje é a lição número 12. A carta de Paulo aos Romanos, tá bom? E aí nós vamos abrir a Bíblia em Romanos capítulo 12 e vamos ler o versículo 1 e 2. Versículos 1 e 2 de Romanos capítulo 12. Diz assim o texto: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós nos rendemos diante do Senhor agora e nos apresentamos a Ti em oração. Pedimos, Senhor, a bênção Tua, a Tua presença, a Tua sabedoria em nós, que o Espírito Santo que habita em nós possa clarear a Tua palavra,
em nossos corações. Nos abençoe e derrame sobre nós a tua presença santa sempre. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Ó, gente, a minha câmera está normal aqui, ó. O Marilson colocou que a câmera não está focada, mas aqui está normal, Marilson. Eu tô com o notebook na minha frente e aqui está aparecendo normal. E já aconteceu uma vez, acho que foi com a Juliana, dá uma mexida aí, porque aqui está normal, tá? Que mais ninguém reclamou, aqui está normal. Está aparecendo aqui, estou bem centralizado, tá? Dá uma olhadinha aí. Aqui para mim está normal, às vezes é alguma coisa aí, tá bom? Reinicia às vezes, né? Tá ok? Irmãos, só primeiro, antes de entrar na lição, agradecer a Deus por sexta-feira. Nós tivemos uma live de louvor e adoração, foi muito bom, foi muito abençoado, foi maravilhoso mesmo, irmãos. Foi um tempo assim muito precioso, a gente louvando a Deus, adorando, cantando, foi muito gostoso. A gente vai fazer isso mais vezes até a gente poder retornar aos trabalhos na igreja, tá ok? Eu estou conversando com um conselho para a gente melhorar o nosso equipamento de transmissão, no caso o celular, né? Tá meio complicado. Eu uso o meu celular, não é um celular tão bom e às vezes a imagem fica boa, né? Então a gente vai tentar melhorar isso aí. Mas foi uma bênção o nosso momento de louvor. Já estamos com mais de 1.500 visualizações dessa noite. Então, e aí, vocês gostaram? Né? Vocês gostaram aí da noite de louvor e adoração na sexta-feira? Faz um comentário sobre isso aí para mim, se vocês gostaram ou não, o que vocês acharam, tá bom? Enquanto isso eu vou entrando aqui na lição. Hoje vamos estudar a carta de Paulo aos Romanos, o contexto da carta de Paulo, né? Irmãos, essas lições são muito preciosas porque elas nos mostram, primeiro, o contexto em que foi escrita a carta, mostram de forma geral o conteúdo da carta, né? E os objetivos, os motivos por que Paulo escreveu, né? No caso aqui agora, entrando nas cartas de Paulo, por que Paulo escreveu, qual foi a razão, para quem que ele escreveu, e os assuntos principais da carta. E a gente já pode começar, e a lição nos traz isso, que Paulo, essa carta foi escrita para um grupo de irmãos que estava em Roma. Provavelmente foi um grupo que foi evangelizado por irmãos convertidos lá no dia de Pentecostes, que voltaram para Roma, e aí evangelizaram o pessoal, falou de Jesus para o povo, e ali começou então a brotar uma igreja, começou a crescer uma igreja bem ali. Paulo escreveu essa carta quando estava em Corinto, lá de Corinto, ele escreve essa carta para aquela igreja que já estava estabelecida, por volta do ano 58 depois de Cristo, né? E o versículo-chave do texto, dessa carta, é Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Vamos ler aqui o que diz Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, que é o texto-chave aqui. Diz assim: pois não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, o texto central da carta de Paulo aos Romanos é justamente esse que fala da salvação e da justificação pela fé, que eu vou explicar um pouquinho mais na frente o que significa esse termo, justificação pela fé. Romanos 5 fala: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Tá ok? Então nós vamos estudar, mas o miolo, o centro da carta de Paulo aos Romanos está
nessa temática maior, que é a justificação pela fé. A carta de Paulo aos Romanos, teologicamente falando, dentro dos estudos da teologia, a palavra teologia é estudo de Deus, né? É talvez a carta mais singular que existe, é a carta mais forte, mais consistente, é a carta que traz conceitos assim, que nos dá um norte para entendermos muitas doutrinas, muitos ensinos fundamentais para a nossa fé. É uma carta que é muito elogiada por grandes nomes do meio cristão teológico, Martinho Lutero, dizendo que o Romanos é o livro mestre do Novo Testamento. João Calvino diz assim: quando se obtém um conhecimento desta epístola, abre-se a porta para todos os tesouros mais escondidos da Escritura. Olha para você ver que coisa interessante, né? Um outro conhecido, Merrill Unger, diz assim: Romanos é a maior e mais influente de todas as cartas do apóstolo Paulo, a primeira grande obra da teologia cristã. E Davidson diz que este evangelho sublime, divino, profetizado e cristocêntrico torna-se como tal a regra dos cristãos. Então, é muito importante a gente estudar essa carta, ler essa carta, porque do início ao fim você vai ter nessa carta conceitos preciosíssimos para a vida de um cristão. É ali que a gente extrai talvez as principais lições da essência do cristianismo. Tá? Então, é muito importante. Se você observar e começar a ler a carta de Paulo aos Romanos com esses olhos, sabendo da importância dela, você vai perceber que a doutrina cristã, os grandes conceitos, que eu vou dizer já quais são aqui, do cristianismo, estão colocadas nesta epístola de forma muito sistematizada, muito organizada. O apóstolo Paulo colocou essas doutrinas ali, inspirado pelo Espírito Santo, é claro, mas de forma muito organizada, sistemática, né? De uma forma muito abençoadora, tá bom? Então nós vamos entrar aqui em alguns temas que são muito presentes nessa carta e que é muito importante eu e você sabermos disso, até para sabermos melhor interpretar os versículos, os textos, os capítulos que estão aqui inseridos na carta do apóstolo Paulo. Um tema teológico muito presente aqui na carta de Paulo não vou dizer briga, né? Mas é a questão da carne e do espírito. Né? Paulo fala, a carne milita contra o espírito. Né? O que significa a palavra carne e o que significa ali a palavra espírito? E aí, gente, a gente precisa olhar a questão da língua grega, porque a gente lê no português aqui, a carne milita contra o espírito. E aí você vai ler no termo grego, a palavra carne lá é escrita de uma forma. De repente, o apóstolo Paulo cita um outro texto que na nossa Bíblia está carne, mas a palavra carne ali quer dizer uma outra coisa. Pra gente, vamos caminhar aqui dentro do texto bíblico, né? Por exemplo, a palavra carne em Romanos, e aí eu vou lendo alguns textos bíblicos aqui que a lição nos traz, para os irmãos entenderem bem. Romanos 2, 28, deixa eu abrir aqui. Olha o que diz o texto. Romanos 2, 28. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. O que significa a palavra carne aqui? Aqui, nesse texto, a palavra carne significa a carne corporal, o corpo. Né? Paulo está se referindo aqui à circuncisão, que era aquele ritual de iniciação na família da fé
hebraica. O menino nascia com 8 dias de idade, era levado ao templo, apresentado ao sacerdote, o sacerdote apresentava a Deus e fazia a circuncisão, né, na carne, no corpo. Então a palavra carne aqui significa circuncisão. Aí, você vai lá para Romanos, capítulo 1, e versículo 3, diz assim: com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. O que significa aqui, segundo a carne? Aqui nesse texto, carne aqui não é a carne do corpo. O que Paulo está se referindo aqui? Paulo está se referindo que Jesus veio segundo a raça humana. Então a palavra carne aqui é descendência ou raça humana natural. Observem só que a mesma palavra aqui traduzida em português, carne em Romanos 1:4 e carne em Romanos 2:28, tem 2 sentidos diferentes. Pastor, como é que eu sei disso? Como é que se descobre isso? É o estudo da língua grega. Porque na língua grega você vai ver que as palavras aqui são escritas de maneira diferente, só que na tradução, né, foi colocada a palavra carne. E aí, como é que a gente sabe disso, além da língua grega? Todo o contexto do texto. Porque se a gente lê Romanos 2:28, né, que fala a palavra carne, como é que eu vou saber que ali é carne corpo ou carne natureza humana? Né? Porque ali Paulo está falando de circuncisão. Então isso se chama regra de interpretação da Bíblia, tá? Então, esses temas são muito presentes em Paulo. Outra vez que Paulo fala da palavra carne, que não quer dizer corpo, não quer dizer a descendência ou raça humana. Vamos ver aqui, Romanos 8. Vamos aqui em Romanos 8, versículo 8 e 9. Olha aqui. Vamos lá. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. O que significa a palavra carne aqui? Aqui não está falando de carne do corpo. Aqui Paulo não está falando da carne como da descendência, né? Da descendência humana, não. Paulo está falando aqui da natureza pecaminosa, não regenerada do ser humano. Como é que eu sei disso? Eu vou observar o contexto aqui que Paulo está escrevendo. Então aqui Paulo está falando assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, portanto, aqueles que ainda vivem seguindo as regras da natureza humana, caída do ser humano, não podem agradar a Deus. Paulo está falando aqui daquele que não se converteu ainda, que vive, e aí você vai lá para Efésios capítulo 2, que Paulo fala que antes de Jesus entrar na vida de alguém, a pessoa andava seguindo o curso da própria carne, da própria natureza humana que é caída por causa do pecado. Então, olha para vocês verem que coisa interessante. Na revista aí, quem tem a revista, tem vários sentidos da palavra carne. Tem carne como carne corporal, descendência humana, natureza humana fraca, natureza humana de Cristo, né? Não pecadora de Cristo. Cristo não cometeu pecado. Na natureza como ser humano, a velha natureza no cristão e a natureza não regenerada. Então, olha para você ver a profundidade dessa carta que Paulo escreve aos romanos. Como é que Paulo trabalha isso? Tá? Segundo, também presente na carta de Paulo os sentidos da palavra espírito em Romanos, né? Você tem, quando fala de espírito, está falando da parte espiritual da constituição humana. E aí você tem os textos aqui, Romanos 1, 9, 8, 16, 12 e 11. Vamos ler aqui
Eu estou aqui já no capítulo 8, deixa eu ler aqui o versículo 16. Ó, aqui tem duas referências à palavra espírito. Uma se refere à parte espiritual do ser humano e a outra se refere a quê? Ao Espírito Santo. A regra básica aqui para você já entender, quando Paulo não está falando, ou melhor, quando Paulo está falando do Espírito Santo, é que aqui já aparece em letra maiúscula. Então, quando Paulo escreve Espírito, Espírito de Deus, ou só a palavra Espírito, mas se está em letra maiúscula, né, o início Espírito em maiúsculo, ali Paulo está se referindo ao Espírito Santo. Aí é bem óbvio, tá? Bem óbvio. Mas vamos aqui em Romanos 8,16, Paulo diz assim, o próprio Espírito, letra maiúscula, o próprio Espírito Santo testifica, ou seja, atesta, confirma com o nosso espírito, letra minúscula. Aí Paulo está se referindo aqui, né, ao nosso espírito, somos filhos de Deus. Espírito aqui em letra minúscula, Paulo está se referindo a quê? A parte espiritual do ser humano, né? Então, Paulo usa muito essa linguagem. Paulo fala espírito, letra maiúscula, é o Espírito Santo. Ponto. E aí, é só você ler o contexto. Quando se refere ao Espírito Santo, Espírito de Deus, já bem claro ali. E quando está em letra minúscula, você vai ver se Paulo está falando, né, que Paulo está falando do Espírito, da parte espiritual do ser humano. Uma outra coisa que é muito tratada na carta de Paulo aos Romanos, e é muito forte isso, da presença do Espírito Santo atuando na vida do cristão. Paulo traz aqui várias passagens, vários ensinos do Espírito Santo presente. Nós somos morada, Paulo fala que nós somos templos do Espírito Santo, e como morada do Espírito Santo, o Espírito Santo não está ali como um inquilino só. Não. O Espírito Santo mora no cristão e ele trabalha na vida do cristão. Isso é muito presente na vida de Paulo, na carta de Paulo aos Romanos. Por exemplo, aqui na carta de Paulo aos Romanos, você vai ver que o Espírito Santo comunica a vida, Romanos 8, 4. Que o Espírito Santo dá liberdade, Romanos 8. Só mais um detalhe aqui. Capítulo 8, se o livro de Romanos é a essência do Novo Testamento em termos de doutrina, o capítulo 8 de Romanos talvez seja o capítulo mais forte de Romanos. O capítulo 8 de Romanos é um capítulo especial, essencial. Leia esse capítulo, né? O capítulo já começa assim, portanto agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Paulo já começa assim, mostrando essa verdade central, que nós não somos condenados, né, porque andamos em Cristo Jesus. Então, no capítulo 8, Paulo fala muito do Espírito Santo, que comunica a vida, que nos dá liberdade, que supre vida aos filhos, a vida dos filhos de Deus. O Espírito Santo que intercede. A Bíblia fala, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Né? O que mais? Ele santifica os cristãos. Um outro tema muito forte na carta de Paulo, sobre santificação, que a gente já vai ver. E é o penhor do futuro, é o Espírito Santo que nos garante, né, que realmente somos salvos. Então, olha para você ver essa dualidade, carne e espírito, né? Paulo fala que a carne milita, guerreia, a nossa natureza pecaminosa guerreia com o nosso espírito, né? Então, um tema muito presente na carta que Paulo escreveu aos Romanos, tá bom? Irmãos, qualquer dúvida a respeito do tema, só vocês perguntarem aí, tá? Dentro do tema, tá, irmãos? Pastor, Jesus vai voltar quando? Não é tema. Não é, isso aí é pergunta para um outro momento. Vamos aqui dentro da lição. Se você tiver alguma dúvida, alguma colocação,
alguma participação a fazer, é só você digitar aí, tá ok? Aí você faz uma participação dentro da aula e aí eu leio aqui a sua participação. Uma outra coisa trabalhada, que talvez traz um pouco de dúvidas no coração de muito cristão, é que Paulo trabalha sobre a lei. Né? Paulo fala muito sobre a lei. O que significa essa lei? Só para vocês terem uma ideia, o termo lei, a palavra lei aparece mais de 70 vezes aqui na carta de Paulo aos Romanos. E nem sempre também tem o mesmo sentido. Porque lei, a gente lê lei e pensa que é a mesma coisa. Não. Depende do contexto em que a palavra lei aparece, ela vai ter um significado diferente. Né? Mas alguns significados assim, pelo menos 3 significados muito presentes aqui em relação à lei. Primeiro, quando Paulo fala lei, Paulo está se referindo à lei de Moisés. Em alguns momentos, Paulo está se referindo à lei que foi dada por Moisés, que foi descrita lá nos primeiros 5 livros da Bíblia. Esses primeiros 5 livros da Bíblia, né, eles, escritos por Moisés, eles são chamados de Pentateuco. Penta, 5. Teuco, lei. Então, são 5 livros da lei de Moisés. Em alguns momentos, quando Paulo fala lei, Paulo está se referindo aos 5 livros do Antigo Testamento. Né? E uma coisa interessante, irmãos, que quando Paulo às vezes quer se referir aos demais livros do Antigo Testamento, Paulo chama de profetas. Então, a lei e os profetas. Lembram que lá na transfiguração de Jesus, né, quando ele foi transfigurado no monte, quem é que aparece lá? Uma pergunta para vocês me responderem aí. Quem é que aparece lá com Jesus no monte da transfiguração? E o que essas... São 2 figuras. 2 personagens do Antigo Testamento. Quem aparece e o que eles representam. Tá bom? Então, me responde aí. Quem são os 2 personagens bíblicos que aparecem com Jesus no Monte da Transfiguração? Quando Jesus é transfigurado, aparecem 2 personagens do Antigo Testamento. Quem são e o que eles representam? E, em outros momentos, o apóstolo Paulo, ele coloca que a lei se refere ao Antigo Testamento na sua totalidade, todos os livros, né? E outra coisa que Paulo traz é que a lei também significa um princípio. Por isso que Paulo fala que toda a lei é santa. Então, eu preciso ficar atento à leitura da Bíblia. Especialmente esses termos que eu estou trazendo aqui na carta de Paulo. Carne, espírito, lei. Aí eu vou ler, eu creio que Paulo aqui está falando da lei dos 5 primeiros livros de Moisés. Eu acho que Paulo aqui está falando de todo o Antigo Testamento. Aqui é de um princípio. Eu vou sabendo disso lendo o contexto. Não só aquele versículo, eu preciso ler os versículos anteriores e os posteriores, onde está escrita a palavra lei, para eu ter uma ideia daquilo que Paulo quer dizer. Para que a lei foi dada, pastor? Né? Para que a lei surgiu? Por que Deus deu a lei aos judeus e a todos nós? E a lei que vale para nós hoje, porque quando a gente lê, né, o Antigo Testamento, lá era lei, existe só uma lei que serve para nós hoje, que é a lei moral, que são os 10 mandamentos, que Jesus resumiu em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você ler os 10 mandamentos, você vai ver que os 4 primeiros falam do amor a Deus, o relacionamento com Deus, e os 6 restantes falam do relacionamento com o outro. Então Jesus resumiu. O restante das leis são leis civis, leis sociais, leis cerimoniais, leis políticas, que não são orientações para o povo de Israel especificamente.
não servem para nós hoje como lei moral, servem como a lei que a gente pode extrair lições preciosas sobre isso, tá bom? Mas para que a lei foi dada? Para ser uma revelação de Deus e da sua vontade para o ser humano, para o bem-estar da população e a preservação do ser humano, para pôr o pecado às claras, para levar ao arrependimento, a confiança na graça de Deus e para prover orientação à vida, à nossa vida. Então, para isso que a lei foi dada, tá bom? Outro tema, e aí eu vou entrar agora em alguns temas que fazem parte muito forte da doutrina presbiteriana, tá? Da doutrina presbiteriana, faz parte aqui. E a primeira delas que a lição nos traz aqui é a chamada depravação do homem e da ira de Deus. Uma das colunas do presbiterianismo, né, é a chamada doutrina da depravação total. O que significa isso, depravação total? Quando o pecado entra na raça humana, ele entra na raça humana através de Adão. Né? Ó, vocês não me responderam ainda, hein? Os dois personagens que estavam com Jesus lá no Monte da Transfiguração. E o que eles representam? Tá bom? Eu não esqueci, não. Então me respondam aí. Voltando aqui. Quando o pecado entra através de Adão e através de Eva, né, quando eles pecam, afetou toda a raça humana. O apóstolo Paulo trabalha isso aqui na carta dele aqui aos Romanos. Né? É muito forte. E afetando toda a raça humana, depravou a raça humana. Que o ser humano não consegue por si só, ele perde o seu livre-arbítrio total. Lembre-se que antes do pecado o ser humano tinha livre-arbítrio. Quando o pecado entrou, o pecado estragou o livre-arbítrio do ser humano e o ser humano não consegue, porque há uma força que puxa o ser humano para o pecado. Isso é a depravação total. Né? Romanos aqui revela para a gente a condição do ser humano sem Deus. Está aqui em Romanos. Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3 e Romanos 5. Você vai ver aqui Paulo trazendo que o ser humano pratica coisas inconvenientes, são passíveis de morte, são indesculpáveis, são culpados independente da raça, estão debaixo do pecado, são pecadores, estão separados de Deus, são inimigos de Deus. Então, a carta de Paulo aos Romanos trabalha isso. Isso é presente, está escrito na Bíblia. A situação do ser humano sem Cristo. E vai ver que Paulo trabalha isso, mas Paulo também dá a resposta que para o ser humano ser reencontrado em si mesmo e em Deus, precisa passar por Cristo Jesus. E uma outra coisa que Paulo trabalha aqui, além da depravação total do ser humano, do pecado que entrou e devastou a vida humana, quebrou o seu relacionamento com Deus, é sobre a ira de Deus sobre o ser humano caído. Né? E aí você lê, depois que terminar aí, você lê aí Romanos 1, 18 a 32, você vai ver que esse texto, especialmente esse texto, revela a situação do ser humano. O que o ser humano faz? Romanos 1, 18 a 32. O ser humano mudou a glória de Deus. Ou seja, o ser humano deixou de adorar a Deus e passou a adorar a criatura. Está lá no texto. Segundo, o ser humano mudou a verdade de Deus. E terceiro, o ser humano desprezou o conhecimento de Deus. E qual é o resultado disso? Primeiro, o ser humano mudou a glória de Deus, deixou de adorar a Deus e passou a adorar o ser humano. Qual a consequência disso? A ira de Deus veio e Deus entregou o ser humano às suas próprias imundícias. Né? Mudar a verdade de Deus
Deus veio a sua ira e entregou o ser humano às suas paixões, né? O ser humano desprezou o conhecimento de Deus e Deus os entregou a uma mentalidade reprovável. Então, a carta de Paulo aos Romanos também trabalha de forma muito clara, muito objetiva, a ira de Deus para o ser humano caído sem Jesus. A Leila respondeu aqui, quem foi os dois personagens bíblicos que apareceram com Jesus no Monte da Transfiguração? Elias e Moisés. Ok, mas o que que eles representam? Tá? Tem a ver aqui com um pedaço da lição aqui. Uma outra doutrina, né, se Paulo trabalha a doutrina da depravação total, da consequência do ser humano que se afasta de Deus, e Paulo trabalha a condenação, Paulo também trabalha a porta de escape. Paulo também trabalha, na sua carta dele aos Romanos, sobre a salvação, né? E Paulo, quando ele trabalha sobre a salvação, você vai ver que Paulo vai trabalhar as três fases da salvação. Paulo trabalha três temas muito importantes aqui a respeito da salvação. Paulo trabalha a justificação, três coisas que acontecem, e uma acontecerá, na vida daquele que foi salvo por Jesus. Paulo fala sobre a justificação, Paulo fala sobre santificação e Paulo fala sobre a glorificação do cristão. O que significa esses três termos? Deixa eu tomar um chimarrão para molhar a garganta. A Leila respondeu aqui, né? A lei, Leila, Moisés representa a lei e Elias representa aqui os profetas, né? Então a lei representada por Moisés e os profetas representados por Elias, tá ok? Então lei, Moisés, profetas, Elias. Vamos lá então. Primeiro, justificação, né? Paulo trabalha aqui a justificação. O que é a doutrina da justificação pela fé? Lembre-se que o ser humano se tornou inculpável, se tornou culpável diante de Deus. Romanos fala que todos estão debaixo do pecado e que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o ser humano está condenado. Ele se torna culpado perante Deus. A Bíblia fala que em Jesus, que a fé em Jesus, nós somos declarados justos por Deus. A depravação do ser humano exige a manifestação da justiça e da ira de Deus. Mas em Cristo Jesus, nos é oferecido gratuitamente a vida. Então, a salvação, o ser humano não é tornado justo, mas ele é declarado justo diante de Deus mediante a fé em Jesus. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, o ser humano antes... Eu falei um tempo atrás aqui, quando estava estudando a carta de Paulo aos Efésios à noite, né? A bênção da salvação é a justificação, porque mesmo sendo um pecador, mas se eu recebo Cristo no meu coração, eu sou salvo, perdoado, regenerado e sou declarado justo perante Deus através de Cristo Jesus. Paulo trabalha aqui. A outra doutrina que Paulo trabalha, que está dentro do âmbito da salvação, é a santificação. Paulo escreve lá em 1 Tessalonicenses 4:3, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E Paulo trabalha aqui a mesma premissa, especialmente no capítulo 7, porque Paulo fala muito da nossa luta contra o pecado. E lutando contra o pecado,
isso nos mostra o processo de santificação na vida do cristão. O Espírito Santo habitando em nós vai santificando a nossa vida, vai nos preparando, vai nos moldando para nos transformarmos à imagem de Jesus Cristo. Está dentro do processo de salvação. Justificação, sou declarado justo por Deus, o Espírito Santo passa a habitar dentro de mim e vai santificando a minha vida, vai trabalhando em mim. E aí, Paulo, em Romanos 8, 30 a 39, Paulo enfatiza a glorificação. Significa sobre a certeza da salvação daqueles que creem em Jesus. Nós seremos glorificados em Cristo, né, quando estivermos diante de Deus. Então, olha para vocês verem Paulo trabalhando os 3 tempos da salvação. Justificação, somos libertos da condenação do pecado. Santificação, somos libertos do poder do pecado. E glorificação, libertos da presença do pecado. A salvação trabalha tudo isso em nós, né? O Tony colocou aqui, Moisés e Elias são quem aparece ao lado de Jesus no Monte da Transfiguração. É isso aí, Tony, lá de Franca. Deus abençoe a sua vida. Caminhando aqui já para o final, gente, passa rápido, né? Algumas aplicações práticas da carta de Paulo aos Romanos para a gente. Paulo trabalha que a graça salvadora de Deus, Paulo falou, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E lá em Romanos 5, 21, olha o que Paulo fala aqui. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Paulo está dizendo que Jesus, que a salvação em Deus, ela reina sobre o pecado. Mas isso não implica a permanência do cristão salvo e justificado no pecado. É muito trabalhado aqui na carta de Paulo aos Romanos, gente. E aí, isso mostra a nossa responsabilidade diante também do pecado. Que o cristão, ele tem que fugir do pecado. Já que a graça de Deus se manifestou salvador na sua vida, ele não vai viver mais no pecado. Ele agora vai lutar contra o pecado. Aqui, Paulo trabalha muito essa questão prática da vida do cristão. Somos salvos em Jesus, justificados pela fé. O Espírito Santo santifica a nossa vida, né? Só que existe uma questão prática, porque eu sei de tudo isso, então eu agora vou fugir do pecado. E aí Paulo trabalha aqui em Romanos 12, 1 a 2. Ele fala que devemos apresentar o nosso corpo para o sacrifício vivo, não nos conformar com este século e transformar a nossa mente, transformando-nos pela renovação da nossa mente. Então, há sim uma responsabilidade do cristão em viver a salvação aqui. Paulo fala assim, desenvolvei a vossa salvação. O que Paulo quer dizer? Que eu vou viver a minha salvação em santificação aqui na presença de Deus também. O que molda a sua vida? Paulo está dizendo aqui, ó, Romanos 12, rogo-os, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo e não vos conformeis com esse século. O que molda a sua vida? Só um pouquinho, irmãos, deu um piquezinho aqui, porque tinha alguém me ligando. Quando alguém liga, corta, né, aqui a ligação. Mas só um pouquinho, irmãos. Está dando um probleminha aqui. Tem gente me ligando no WhatsApp aqui. O pessoal está me ligando aqui no WhatsApp, eu não posso atender, irmãos. Ô, Jesus, a gente da igreja.
Só Jesus. Voltando aqui então para a gente terminar. Né? Então, irmãos, o que molda a nossa vida? O que molda a vida do cristão? É a palavra de Deus. Nós somos salvos e somos agora moldados pela palavra de Deus. O que dirige a sua vida? O que o mundo ensina ou a palavra de Deus? A gente só pode praticar os ensinamentos bíblicos se renovarmos a nossa mente em Deus. Então, irmãos, a gente precisa aprender, né, aquilo que Paulo está nos ensinando aqui na carta aos Romanos. Uma carta preciosa, um conselho para os irmãos, mesmo que você não entenda alguns termos lá, mas eu acho que hoje aqui eu dei um pano de fundo para vocês, para entender um pouco qual era a mentalidade do apóstolo Paulo quando ele escreve a sua carta aos Romanos. Uma carta muito preciosa, muito forte e doutrinas essenciais. Então leia essa carta, aprenda. Se tiver dúvidas de algum termo que está escrito lá, vai no Google, digita lá, né? O que significa justificação pela fé em Romanos. Aí você vai lá e vai ter algumas coisas boas. Qualquer dúvida vocês podem perguntar também. Tá bom, irmãos? Nós vamos encerrando aqui a nossa lição de hoje, quase 10 horas. Eu daqui estou indo lá para a igreja para a gente receber lá os donativos, né? Hoje tem Santa Ceia às 18 horas. Não perca, Santa Ceia online, junto à família, suco, pão, suco de uva, pão para participar da ceia, tá bom? E eu queria pedir os irmãos tirar a foto, todo mundo junto, mandar para mim, tá ok? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por esse tempo muito precioso. Te louvo, te adoro, te bendigo. Dá-nos um dia abençoado na tua presença. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estou indo agora para a igreja. Quem quiser lá levar seus donativos, seus alimentos não perecíveis, quem quiser ir lá e levar seus dízimos e ofertas também, quem quiser ir lá e orar, eu estou lá à disposição dos irmãos. 10 minutinhos eu estou lá só para organizar as minhas coisas aqui. Deus abençoe a todos.